Começou? Vamos lá? Então, vamos definir aqui, ó, começando, paramos aqui na definição de pressão, então vamos falar sobre a unidade de pressão. Então, pressão, a unidade, sempre quando a gente vai colocar pressão, a gente coloca assim, dessa maneira, né? É a unidade, né? É força por área. Qual que é a unidade de força? Newton. Qual que é a unidade de área? Metro ao quadrado. A gente costuma, né, homenagear, da mesma maneira que Newton, na verdade, é quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente vai, né, fazer uma homenagem a um camarada. Desculpa, esqueci de colocar no silencioso aqui. Vamos chamar essa unidade aqui de Pascal, tá? Em homenagem a Blaise Pascal. Nome legal, né? Blaise Pascal. Então, né, essa é a unidade no Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai usar aqui, o Newton por metro quadrado. Mas, da mesma maneira como a gente tem para volume, né, diferentes unidades, né, usualmente, né, para pressão a gente também tem várias outras unidades, que são muito encontradas. Tá? Então, a gente tem, né, o bar, não é bar de bar, não, é o bar de barômetro, né? O bar, um bar é igual a 10 a quinta Pascal. Por que se usa o bar? O bar é barômetro, né? Talvez vocês já devem ter escutado previsão meteorológica, né? Que uma coisa muito importante para definir o movimento dos fluidos, né, na nossa atmosfera, né? É a pressão, né? A pressão, por exemplo, a gente fala assim, tem um centro de baixa pressão. Quando a gente tem um centro de baixa pressão, né? Vamos agora, semana para trás, esses dias aí atrás, teve, né, temporadas de tornado fora de época, né, lá nos Estados Unidos. Como é que é um tornado, né? Um tornado, ele se dá devido, né, um redemoinho, ele se dá por conta de um centro de baixa pressão. Dia quente, né? Dia quente. Todo mundo vê redemoinho em dia quente, não vê em dia frio. Por quê? Né? O que acontece? Solo, né, absorve a radiação solar, aquece, e aí o ar em cima do solo, do chão, né, daquela superfície, né, aquece. Quando ele aquece, o que acontece quando o ar aquece? Ele expande, né? Eu não estou falando disso daqui, não é nem tópico nosso, mas é o famoso PV igual a nRT. Tem uma... Não sei nem se hoje em dia é permitido falar, mas na minha época de cursinho, esse camarada aqui tinha uma brincadeira para a gente não esquecer. Tá? Meio não muito politicamente correto, sei lá se eu posso falar assim, né? Mas aqui, pressão, volume, né, de um gás é o número de moles, né? R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Para quem aí, de repente, vai fazer o Enem de novo, já fez, ou vai fazer algum outro vestibular, tem que saber dessas coisas, porque isso aqui faz parte do ensino médio, né? Então, o que acontece quando aumenta a temperatura? Se aumenta a temperatura, né? O que acontece? Do outro lado, né, a pressão e o volume tem que aumentar, né? Então, se o material, né, ele está preso dentro de um recipiente, né, então o volume não pode aumentar. Então, o que aumenta? A pressão. Agora, se aumenta a temperatura, né, e o gás está livre para poder, né, se movimentar, o que normalmente acontece é o seguinte, aumenta o volume, ou seja, ele expande, né? E ele está livre, então ele vai expandir muito, e o que acaba acontecendo é que a pressão, vou até exagerar aqui, porque ele vai aumentar, ele aumenta muito mais, porque ele está livre, e aí a pressão diminui. Então é isso que acontece, né? Temperatura aumenta, o gás expande e a pressão cai, tá? Diminui a pressão. Né? Então, se ele expande, né, a pressão ali diminui. Então, o que acontece se a pressão diminui? Né? Quando a pressão diminui, o gás que está em volta da atmosfera, né, vai, com a pressão mais alta, vai convergir, vai se movimentar para aquela região onde tem baixa pressão.
E devido ao movimento de rotação do nosso planeta Terra. Por causa do movimento de rotação do nosso planeta Terra, quando o fluido, né, ele se movimenta para uma região de baixa pressão, ele começa a rodar, né? Todo mundo já deu descarga na vida e viu que quando a água escorre pelo ralo, o que que acontece com a água? Roda, né? Todo mundo, talvez, nem todo mundo, mas assim, já encheu uma pia ou um tanque de água e deixou, depois de um certo tempo, né, a água escorrer pelo ralo. E aí, o que acontece com a água? Redemoinho. E para quem já teve a oportunidade de ir para o hemisfério norte, já deve ter observado que, né, no hemisfério norte roda no sentido contrário, né? Por quê? Porque está associado ao movimento de rotação da Terra. Tá? O movimento de rotação na Terra no hemisfério sul, né, ele é relativamente contrário ao movimento no hemisfério norte. Tá? Então, por isso que roda no sentido contrário. Então, isso que acaba acontecendo. Então, essa cultura, né, de física, né, para a gente falar que um bar, né, ele é o que a gente chama de, na verdade, de uma outra unidade, uma terceira unidade aqui, é o ATM. Um bar corresponde a aproximadamente, né, uma atmosfera. Tá? A atmosfera, aproximadamente, né, de maneira certinha, né, ela depende das condições normais de temperatura e pressão, como vocês viram ali no PV igual a NRT, né? Então, ao nível do mar, né, em condições normais de temperatura e pressão, né, definidas, né, isso aqui, na verdade, é 1,05 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então, um bar é aproximadamente 1 atm, que é a pressão atmosférica, que é a que a gente mede né, ao nível do mar, tá bom? E aí, uma outra unidade muito importante é o Thor, em homenagem, né, ao Torricelli. Né? Torricelli foi um camarada que inventou o equipamentozinho para medir pressão atmosférica. Tá? Daqui a pouco eu vou falar dele. Tá? Então, um Thor, né, que é em homenagem ao Torricelli, corresponde a 133,3 Pascal. Se a pressão atmosférica, né, se uma pressão atmosférica é igual a 10 a quinta, então é um 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, é 100 mil Pascal. Então, um Thor 133 é uma pressão relativamente pequena em relação à pressão atmosférica, ela é pequena, né? Então, né, na verdade, isso aqui ela é útil e ela é muito usada, né, em sistemas de vácuo, né? Tá? Quando a gente tem, normalmente a gente faz, eu pelo menos no meu laboratório, eu uso bastante fazer vácuo lá, né? Eu tenho fornos, eu tenho que guardar as amostras em vácuo, né? Então, a unidade que se usa para medir baixa pressão é o Thor. As máquinas, né? Os equipamentos usam, tá? É o Thor. Daqui a pouco eu vou falar sobre o equipamento do Torricelli, beleza? Alguma dúvida por aqui? Não, né? Vamos continuar? Então, agora, uma coisa importante para a gente na aula de hoje, né? É a lei, vamos chamar assim, né? De Pascal. Joia? Lembra que eu falei na aula passada de que, ó, quando a gente mergulha, né, a gente está imerso num fluido, no caso a água, né, quando a gente mergulha e vai para o fundo de uma piscina, né, a gente sente um aumento de pressão, né, nos ouvidos, né, certo?
né? Quando a gente está subindo uma serra ou descendo uma serra, a gente também sente essa variação de pressão no ouvido. O tímpano, né, é uma películazinha em que a gente tem, né, ele vibra, né, na verdade, em função das ondas sonoras, a gente vai falar nisso, né? E aí, se o tímpano está aqui fora, na parte exposta à atmosfera, está sujeita à pressão atmosférica, e a parte de dentro, né, da cavidade auricular nossa, né, não estando exposta, né, então ela pode sofrer, né, variações de pressão. Se a pressão aqui fora está maior do que a pressão aqui dentro, o tímpano fica, vamos dizer assim, estufado para dentro. Se pelo contrário, eu estou descendo uma serra, né? E aí, né, a pressão agora aqui fora, ela diminui com relação ao que está aqui dentro da cavidade auricular, ele vai ficar agora, né, estufado para fora, né? E aí, quando a gente faz aquele movimento de, né, a gente está fazendo é abrindo, né, as cavidades de tal maneira que a gente equaliza. Equalizar é deixar igual. A gente equaliza as pressões de fora da cavidade auricular e dentro da cavidade auricular. Por quê? Porque toda a cavidade, né, toda a parte, falar a verdade, né, a gente tudo aqui é um buraco só, né? Tá tudo conectado, né? As fossas nasais conectado com o ouvido, com a parte lacrimal, né? Dos olhos. Então, todo mundo quando às vezes chora, acaba, né? Suando o nariz, sai por dentro da boca, não é isso, né? Então, são várias cavidades, todas interconectadas. Então, quando eu abro aqui, eu estou abrindo por dentro da minha boca, né, os canais, né, para que o ar entre e equalize a pressão dentro, né, dentro das minhas cavidades, com a pressão de fora da cavidade, que é a pressão atmosférica. Então, o que está acontecendo? Por que será que há variação, há do verbo haver, variação, né, da pressão quando a gente vai para o fundo, quando a gente sobe, né, numa montanha, numa serra e tal, tudo mais, né? Por que avião tem que ser pressurizado? Né? A cabine do avião ela é pressurizada. Todo mundo já viu cena aí de filme de aventura, né? Explode lá e aí os caras são sugados para fora. Por quê? Porque a pressão dentro da aeronave, né? Ela é maior do que a pressão de fora. Né? Por que lá em alta, né? Altitude, em grandes altitudes, né? A pressão é menor. Né? Então é isso que a gente vai colocar. A lei de Pascal ela mostra isso para a gente como que varia a pressão em função da altitude? Não, nós vamos colocar aqui em função da profundidade. O quão fundo a gente está imerso no fluido, beleza? É uma forma da gente tomar uma referência, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos tentar raciocinar aqui comigo, tá? Eu vou construir essa formulinha com vocês, tá? Vou pensar aqui, ó, em que eu tenho um recipiente, tá? E ele está pode pensar que é um fluido, vamos pensar que é água, fica mais fácil da gente pensar, né? Então, aqui ele está cheio da água, tá? Vamos desenhar, não tem problema não, né? Ele está cheio da água. Fiz um desenho grandão, né? Então, aqui dentro, eu tenho um fluido. Você pode pensar que é água, tá? Então, agora aqui, vamos pensar numa em superfícies imaginárias, tá? Vamos pensar que eu tenho aqui uma superfície, né? Um quadradinho aqui, ó, um retângulo, o que você quiser imaginar, tá? Mas ele é imaginário. Então, eu estou delimitando, vou delimitar aqui um volume do próprio fluido, tá? Então, eu estou pensando ali numa caixinha do fluido, mas é só imaginar. Então, eu peguei um certo volume do fluido, tá? Então, esse cara que está aqui, ele vai ter, né? Eu vou chamar aqui um certo ΔH, né? Uma espessura, né? E
uma área, de tal maneira que, né? Então, se a gente quiser calcular então o volume desse cara, o volume dele é o quê? A área da base vezes a altura. Então, seria a área vezes ΔH. Suponhamos, tá? Estão me acompanhando, beleza? Jóia. Então, essa superfície de cima, né? Vamos pensar assim, dessa parcela, fração do fluido, ela sofre a ação de forças, né? Das moléculas do fluido que estão acima dele. Então, essas moléculas estão batendo, estão se movimentando, não estão paradas, né? E elas vão batendo ali naquela superfície. Então, existe uma pressão na parte de cima, né? Que eu vou chamar de P0. E da mesma maneira, na superfície de baixo, as moléculas estão batendo, né? Estão batendo de tal maneira que existe uma pressão, né? Na parte de baixo. Como eu já sei que, né? Não é que eu já sei, né? Elas são diferentes as duas pressões, né? Na tampa de cima e na tampa de baixo, né? Eu sei que elas são diferentes. Então, quanto elas são diferentes, eu não sei, só sei que elas são diferentes. Então, eu vou chamar esse camarada aqui de P, não é a mesma pressão, e essa pressão aqui é a pressão de cima mais a diferença. Né? Então, ela é igual à pressão de cima mais uma diferença. Essa diferença pode ser positiva, caso a pressão de baixo seja maior que de cima. E essa diferença, esse ΔP, pode ser negativo, caso a pressão de baixo seja menor que a pressão de cima. Né? Hugo, Oi. eu não entendi muito bem essa segunda parte, a pressão de cima, mas que outra pressão que é essa? Eu não entendi muito bem. Não, tem aqui a pressão de baixo da mesma maneira. Você não tem uma superfície em cima e outra embaixo? Uhum, Não tem fluido em cima aqui? sim, Então tem pressão aqui, não tem? sim, Na parte de baixo agora, não tem fluido aqui embaixo? tem. Então tem pressão aonde? Embaixo também. Embaixo para cima, Sim, certo? ok. Agora, a pressão aqui na superfície de cima é igual à pressão de baixo? Não, Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu estou dizendo que ela é o seguinte: ela é a pressão de cima mais uma diferença. Se essa diferença for positiva, a pressão de baixo é maior. Se essa diferença for negativa, a pressão de baixo é agora menor. Agora, se esse ΔP for zero, quer dizer que as pressões são o quê? iguais. Iguais, viu? Estou escrevendo de uma maneira que a gente vai chegar lá, vamos ver o que é esse ΔP. Beleza? Beleza? Ok, Jóia. Então, associada a cada uma dessas pressões vai ter uma força, né? Então, tem mais uma força que eu tenho que contabilizar aqui. Dentro desse volume que eu peguei aqui, não tem fluido? Tem, não tem? Se ali dentro daquele volume tem fluido, então esse fluido tem massa e, portanto, tem mais uma força que eu tenho que contabilizar, que é a força gravitacional desse cara. Hugo, tem pressão nas laterais, é verdade, tem pressão nas laterais, né? Então, aqui, para a gente deduzir essa expressão, você pode pensar que ΔH é muito pequenininho, de tal maneira que essas forças são muito pequenininhas e eu não preciso considerá-las. Ou então, o que eu gosto mais de dizer, alguns livros dizem o seguinte: olha, da mesma maneira que tem do lado direito e do lado esquerdo, e elas estão à mesma profundidade. Então, a experiência diz que ela varia, a pressão varia em função da profundidade. Então, do lado direito e do lado esquerdo, né, eles estão à mesma profundidade. Então, as pressões vão ser o quê? Iguais. Só que uma vai estar para a direita, desculpe, para a esquerda, minha esquerda, e a outra vai estar para a minha direita. E aí, então, o que vai acontecer com elas? Cancela. E da mesma maneira, o que está para frente e o que está para trás está na mesma profundidade. Só que um vai estar num sentido, o outro vai estar no sentido contrário e vão acabar também o quê? Se cancelando. Então, as forças que eu tenho que contabilizar são somente essas da vertical, beleza? Né? E aí, pronto. Esse fluido, né? Esse volume desse fluido, se o fluido está lá bonitinho, paradinho, essa fração do fluido, ela está em movimento? Ele está lá parado, não está? Você delimitou imaginariamente o líquido, você colocou lá, o líquido fica parado, não fica?
Então, o que você pode dizer sobre a respeito de, né, da resultante de forças que agem sobre esse volume do fluido? Tem que ser igual a quanto? Zero. Zero, exatamente. Então, como o fluido, como o volume do fluido né, está, né, em repouso, então, a soma de todas as forças é zero. Então, agora, né, vou dizer que positivo é para baixo, tanto faz, ou negativo, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Positivo para baixo, porque aí vai corresponder, né? Vou colocar positivo é para baixo. Então, olha só, para baixo quem que eu tenho? Né? Então, eu tenho P0 vezes a área. Esse camarada que está aqui é a força na superfície de cima. Ou na tampa de cima, se preferir. Quem mais está para baixo? A força gravitacional. A força gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade. Menos, agora quem está para cima, vai ser a pressão P vezes a superfície, né? Esse cara aqui, então, é a força na superfície né, embaixo. Isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? Zero. Né? Então, agora vamos colocar, né? Vamos melhorar isso daí. Usando agora a nossa relação de densidade. Massa é igual a densidade vezes o volume. Só que o volume daquele camarada que está aqui, a gente já colocou. É a área. Um pouquinho para cá. Ó, ele não gosta de mim. Usar o mouse. Essas horas ele não gosta da minha caneta. Ah. Então é ρ. Quem que é o volume? A área vezes ΔH. Então vou colocar aqui, ó, ΔH vezes a área. Né? E o meu P, a pressão embaixo, eu escrevi ela em termos dessa diferença. É a pressão em cima mais uma diferença. Um ΔP. Né? Então vamos substituir esses caras ali. Então, ó, P0A, continua. Mais M, quem que é M? É ρ, ΔH. Vamos colocar o G aqui já, né? Rho, G, ΔH, área. Menos P. P é P0, mais o delta de pressão, a diferença de pressão, vezes a área. Isso aqui igual a zero. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Né? Posso abrir esse cara que está aqui, né? Devagarzinho, vamos fazendo, sem preguiça. Vamos repetir todo mundo que está aqui. P0 vezes a área, menos a diferença de pressão entre as tampas, né? Vezes a área, igual a zero. De cara, então, eu já observo aqui que eu tenho mais P0A aqui, menos P0A, cancela. Joia?
E aí, quem que sobra? Só sobra só esses dois termos. Esse camarada e esse camarada que está aqui. Que tem um A multiplicando. Então, eu posso cancelar o A aqui, cancelar o A aqui. Tudo bem? E aí, olha só, esse camarada, ele é negativo. Então, eu vou jogar esse termo para o outro lado da igualdade, e aí vai ficar, né? Mais a diferença de pressão igual a, quem estava do outro lado, ρ, G, delta H, né? Ora, então agora vamos, acabou, mas agora só vou melhorar um pouquinho. Quem que é delta P? É a diferença de pressão, não é isso? Né? Embaixo menos a pressão de cima. Então, delta P é a diferença. Eu falei o tempo todo, usei essa palavra. Então, é pressão embaixo menos a pressão em cima, né? Então, voltando aqui de novo, de mais uma vez substituindo, P menos P0 igual a ρ G delta H, Hugo. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos agora voltar. Então, guarda isso daqui. Guarda isso aqui, a gente está quase lá. Tá? Vamos colocar o seguinte. H é essa, né, diferença de profundidade. Eu vou colocar a minha referência aqui em cima na superfície do fluido. Ó. Positivo, coloquei para baixo, né? Então, esse cara aqui é o H. Então, aqui na superfície do fluido, né? Aqui é o H igual a 0. Então, o meu P0 está aqui na superfície do fluido. Tá? Se a gente for pensar que isso aqui é um copo com água, então essa pressão na superfície do fluido, no caso da água, né, é a pressão atmosférica, é a pressão do ar que está aqui fora exercendo, né, sobre a superfície da água no copo. Né? Então, se eu colocar esse camarada que está aqui, né, na superfície, então, olha só, o ΔH, ele é, né, vamos colocar aqui, a profundidade lá no ponto que eu quero. Esse cara aqui é o H, né? O ponto que eu quero, menos o H0. O H0 agora eu estou fazendo o quê? Colocando a minha referência lá em cima e chamando de zero. Então, quando eu faço isso, então, né? Então, agora ele fica exatamente o que é o H? É a profundidade da superfície do fluido, desde a superfície do fluido até onde você está. Mas é exatamente isso que a gente chama de fundura, né? De profundidade, né? A gente mede a profundidade a partir da superfície. Estou fazendo o que a gente costuma fazer mesmo, né? Então, aqui vai ficar, né? Que P, ele está negativo, vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ser P0 mais ρ, G. Quem que é ΔH? H. Tá aí a expressãozinha do Pascal. Então, se eu tenho uma pressão lá na superfície do fluido, P0, se for como eu disse para vocês, né? Na pressão, se é um copo d'água que está ali, então é a pressão atmosférica onde que eu estou. À medida que eu vou me aprofundando, vou, né, afundando, descendo, né, para baixo no fluido, o que acontece com H? H aumenta. Com H aumenta, o que acontece com a pressão? Vai ser o da superfície mais esse termo que está aqui, que depende da profundidade. Então, à medida que a gente afunda, a pressão aumenta. E quando a gente sobe, ou seja, desafunda, o que acontece com a pressão? Diminui. Né? Então, da mesma maneira, como a gente está dentro de uma piscina, né? Quando a gente está subindo ou descendo uma serra, né? O que está acontecendo quando a gente está descendo a serra? Ou indo para a praia, lá para, né? Ubatuba, nós estamos aqui, né? Só vamos para Ubatuba, né?
Mineiro vai para ali, né? Batuba, aquela cidadaiada toda lá devia ficar muito brava, né? Porque aquela cidadaiada tudo lá é tudo Batuba, né? São Sebastião, São Vicente, né? É tudo Batuba aquilo ali. Então, quando você está descendo a serra ali, você está o quê? Aprofundando, né? Diminuindo, né? Na verdade, você está afundando no fluido que é a atmosfera. Então, o que acontece com a pressão? Aumenta, né? Agora, ao contrário, quando você está subindo a serra, você está, né, diminuindo a sua profundidade no fluido, né? E aí, o que acontece? A pressão diminui. Beleza? Então, isso aqui é a lei de Pascal. Por isso que, né, recebe uma unidade de pressão, recebe o nome de Pascal em homenagem a ele. Fez esse trabalho aí pra gente. Então, agora aqui alguma dúvida não? Nunca deixa eu seguir. Duas observações aqui importantes. Uma que é o seguinte, que o Pascal diz pra gente, essa lei aí, diz pra gente que numa mesma profundidade, a pressão tem que ser o quê? Igual. Se eu pego, né, se eu tô num ponto qualquer aqui, a mesma profundidade que um ponto 2 aqui, ponto 1 e ponto 2, se eles estão na mesma profundidade, eles têm, então, a mesma pressão. Se eu pego um ponto 3 aqui, em qualquer... Perdi. 1,3 aqui. Então a pressão 1,3 é diferente do ponto 1 e do ponto 2. E no caso particular aí, como ela está menos funda, né? O H dela é menor, então a pressão no ponto 3 é menor do que na pressão nos pontos 1 e 2. Então isso, olha só como é que a galera pensou. Olha que legal. Né? Então o cara pensou fazer isso aqui, ó. Pegou um tubo, né? Fininho. Vou chamar essa aqui a área 1. Ligou ele, tubo fininho, num tubo grossão. A bitola do tubo. 2. Então, né, tô pensando, fazendo o desenho. Então, olha só, o A2, ele é muito maior do que, bom, a área, né? Pensando em tubo aqui, ó, um tubo fininho, né? Fininho, e um tubo grossão aqui. Joia? Né? E aí encheu esse cara aqui, colocou aqui, ó, um êmbolo, né? E aqui colocou outro êmbolo. E aí encheu esse cara aqui de fluido. O desenho ficou quase igual, tinha que ter ficado um pouquinho mais alto ali. Deixa eu. Eu tenho toque, tenho que fazer o negócio direitinho. Tento, pelo menos, né? Esse cara aqui. A mesma altura ali, ó. Então, eu quero aqui pensar aqui, ó, em dois pontos. Um ponto aqui, ó, bem... Não ficou legal essa cor, não?
Vou pegar o laranjinho. 2 pontos. Vou chamar aqui, ó, bem embaixo do êmbolo e bem embaixo do êmbolo aqui. 2. Tá? Então, se eu vier aqui, né, e aplicar uma força F1, né, aqui, então, do lado de cá, vai ter uma pressão, né, 1, ali no ponto 1, que é essa força 1 dividido pela área 1. Ora, mas pelo Pascal, o ponto 1 e o ponto 2 estão na mesma profundidade. Então, a pressão no ponto 2, né, pressão no ponto 2 tem que ser igual à pressão no ponto 1. Pascal. E quanto que é a pressão no ponto 2? No ponto 2, se tem uma pressão ali, né, essa pressão vai corresponder a uma força, né, ali, as moléculas ali do fluido vão bater no êmbolo do lado 2, de baixo para cima. Então, vai ter uma força, né, laranjinha, F2 aqui, né? E aí, F, a pressão 2 é igual a força 2 pela área 2. Vamos igualar? Então, agora, ó, vamos igualar esse com esse. Então, a pressão, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 pela área 2. Vamos isolar a força 2? A força 2 vai ser, então, a área 2 sobre a área 1 vezes a força 1. Só que a área 2, ela é muito maior do que a área 1, não é isso? Então, essa razão que está aqui é uma razão, né? Esse cara que está aqui é muito maior do que 1. Ou seja, é um número maior do que 1, 2, 3, 4, 5, 100. Depende da relação entre essas duas áreas. Então, isso significa que, né? Olha só a ideia do cara. Eu posso fazer uma força F1 pequena. Vamos supor que, dando um exemplo, que a área 2 sobre a área 1 seja 100 vezes maior, né, a área 2 com relação à área 1. Então, área 2 sobre a área 1 é igual a 100. Então, se eu aplicar 1 newton do lado 1, a força 1 igual a 1 newton, a força do lado 2 vai ser igual a 100 newtons. Então, eu posso colocar do lado de cá um camarada super grande, um carrinho aqui, um caminhãozinho, sei lá o que é que você quiser, né? Super grande aqui, e fazer uma força pequenininha de um lado, enquanto que vai sofrer de baixo para cima uma força bem grande. O que é isso daqui? Um macaco, chamado de macaco, hidráulico, elevador hidráulico, macaco hidráulico, né? Você amplifica, tá? Tem como, eu acho que é importante a gente conversar a respeito disso. Porque tá aqui, né? E 2. Como é que funciona lá o medidor de pressão? Peguei essa figurinha que fica mais fácil de desenhar, né? Aqui o barômetro de Torricelli. Né? Vou falar daqui a pouquinho. Né? Vai aparecer uma outra unidade aqui, que são a unidade de milímetros de mercúrio, por conta do barômetro de Torricelli, né? Utilizar mercúrio. Então, olha só, presta atenção como é que o cara vai fazer isso aqui. Ele pega esse tubo que está aqui, né? Acompanhe ele aqui. Ele pega esse tubo e ele enche até a boca no caso, ele usa de mercúrio, tá? Mas ele pode ser de água, mas quanto maior a densidade, menor ele vai ser.
se a gente for fazer esse mesmo dispositivo com água, você vai ver que esse tubo vai ter que ser muito comprido, né? Enquanto que esse camarada aí é alguns centímetros. Então, você enche ele de mercúrio. Aí você tampou, encheu até a boca, tampa ali, né? E vai virar ele e colocar ele dentro de uma cuba, né? Uma bacia, sei lá, uma bolsa. Tigela virou bowl, né? Agora todo mundo tigela. O que que é tigela? Ah, não, é bowl. Ah, eu comprei um bowl. Comprei o quê? Ah, comprei uma tigela. Eita, né? Um bowl, até eu caio nessa de vez em quando. Então, você vira ele numa uma cuba, né? Com mercúrio, beleza? Aí, o que que acontece, né? O que que vai acontecer? Tá? Vai ter um equilíbrio hidrostático, um equilíbrio de pressões, tá? Aonde? Vai precisar ter, né, na verdade. Nesse ponto que está aqui, né? Observem que ele está, né, tá dentro do fluido e está na mesma altura que a superfície, né? A superfície do mercúrio, né? Que está onde? Quem que é essa pressão que está aqui? Ah, é a pressão do ar que está aqui em volta. Então, a pressão nesse ponto é a pressão, como está mostrado aqui, é a pressão atmosférica. Beleza. Mas vamos pensar agora na coluna, né? Na coluna agora, olha só o que que tem aqui, ó. Tem todo um fluido em cima aqui, não tem? Desde esse ponto até aqui. Desse ponto até aqui tem uma profundidade, né? Ele tem uma profundidade. Quando você virou ali, o fluido, né, no caso o mercúrio, ele vai descer e vai ter o que que na verdade? Aqui, né? Aqui o que se tem vai formar vácuo. O que que é o vácuo? Ausência do gás, de gás. Se não tem gás ali, não tem molécula para bater naquela superfície, não é isso? Não tem nada ali. O vácuo, então, o vácuo é o quê? A pressão ali é o quê? Zero. Então, P0 é zero. Então, quanto que é a pressão aqui em si, aqui nesse ponto aqui? Se a gente aplicar Pascal, a pressão lá embaixo vai ser igual a pressão lá em cima, mais Rho, no caso agora é o quê? Mercúrio, não é isso? G e a altura dessa coluna, tá? A altura dessa coluna. Só que lá em cima, da forma como ele fez, esse cara aqui é zero. Então, a pressão aqui embaixo vai ser igual a ρ do mercúrio, G, vezes a altura da coluna. Mas só que a pressão ali embaixo é igual a quem? A pressão atmosférica. Eita, então, olha só. A medida da pressão atmosférica, né? Ela mede quem? Quem que a gente mede? O H. Se a gente medir a altura dessa coluna aqui, né? A altura dessa coluna, multiplica pela densidade do mercúrio, pelo G, a gente tem a pressão atmosférica. Olha a ideia do Torricelli, né? E aí, dada a construção desse equipamento aí, né? Dada a construção desse equipamento, uma unidade de pressão que apareceu foi o quê? Foram a unidade de milímetros, é uma unidade, hein? Milímetros de mercúrio. Um torr, né? Um torr minúsculo é igual a 1 milímetro de mercúrio. É uma unidade, né? Então, 1 milímetro de mercúrio corresponde a 133,3 Pascal.
Quanto que vai ter aquela coluna de mercúrio lá? A pressão atmosférica não é igual a 100 mil pascal, né? Então, se eu já tenho aqui, ó, né? 133, 1 milímetro. Regra de 3. Para 100 mil, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? 1 pascal é, né, 1 atm, 1 pascal. 1 atmosfera, né, é 100 mil pascal. 1 milímetro de mercúrio é igual a 133 pascal. Então, 1 atm, 1 atmosfera, vai ser quantos milímetros de mercúrio? Mais ou menos uns 750,2, mais É, ou menos. tem que fazer a continha, não é isso? Mas assim, né, regrinha de 3, não é isso? Né? Mas 133 pascal. Então, você pega, né, 100 mil dividido por 133, não é isso? Então, ó, se você pegar aproximadamente 100 mil dividido por 133, né, 751 milímetros de mercúrio. Quanto que é? Aproximadamente, né, 750. Tá? Quanto que é 750 milímetros? É 0,75 metros. Ou 75 centímetros. Então, essa coluna aqui vai ter 70, aproximadamente 75 centímetros. Isso para o Rho, mercúrio, que é muito denso. Se você tiver a água, você diminuiu a densidade, o que, que acontece com o H? Tem que aumentar. Então, se você diminui muito a densidade desse camarada, por isso que ele usou o mercúrio, que é muito denso, né? Você vai ter que ter um tubo, né, de vários e vários metros. Beleza? Legal, metade da aula. Agora podemos fazer as. A outra metade é aplicações. Vamos fazer uma aplicação legal. Agora, muita atenção que eu vou trocar a cor da grama, tá? Eu não, o livro fez isso, o Duran. Eu vou seguir ele, tá? É uma aplicação. O Duran é bem legal, mas olha, só tem uma hora que aquele é o melhor livro. A gente tem que ter crítica também com relação a livros, entendeu? Né? Então, o nosso coração tá mais ou menos por aqui. Tá exagerado. A figura não tá muito legal, né? Então, o nosso coração tá aqui. E aí, o que que acontece? O coração é uma bomba que bombeia, né, o sangue através do nosso corpo, não é isso? Só para lembrar vocês, eu acho da hora demais esse negócio, né? Vocês já devem estar cansados disso aqui e devem gostar muito disso, né? Então, esse é o nosso sistema circulatório. Então, a gente tem a parte em vermelho, que é o sangue arterial, em azul, que é o sangue venoso. O sangue arterial ele é rico em oxigênio, o sangue venoso é rico em gás carbônico, né? Então, o coração, na verdade, ele bombeia, né? Ele empurra o sangue, né? Para o corpo e também tem que empurrar o sangue, né? Venoso para o pulmão, para fazer a troca gasosa, né? Então, ele empurra, ele contrai, empurrando, né? Então, na parte em que ele está contraindo, né? Ele imprime, né? Uma pressão,
né, maior, tá, para o sangue, de tal maneira que, como eu falei para vocês, uma bexiga cheia d'água, né, a hora que você, né, aperta, uma brincadeira, uma garrafinha dessas de água, que é muito molinha, né, tá cheia d'água, a hora que a gente aperta, a água espirra, não é isso? O sangue é exatamente isso. Então, ele empurra o sangue arterial para o corpo, ao mesmo tempo, na sua contração, ele empurra, né, sangue venoso para o pulmão. O sangue venoso passa pelo pulmão, né, troca o gás, né, carbônico pelo oxigênio, volta para o coração, né, rico em oxigênio, e no processo seguinte, né, no próximo bombeamento, né, ele é encaminhado de novo para o corpo. No corpo, como a gente viu na aula passada, né, a gente tem um processo de oxidação para geração de energia, né, em que você tem exatamente a troca, né, de novo agora, no processo de oxidação. Você usa o oxigênio e libera gás carbônico. Então, o sangue volta, o sangue venoso volta, né, rico em gás carbônico, que tem que ser eliminado, né? Olha, cara, você pensa assim, eu fico impressionado, eu gosto muito de evolução. Só você olhar o sistema circulatório nosso, cara. Não estou nem falando de a parte de filtragem, rim, fígado, nem nada. Só isso daqui, cara, é uma coisa excepcional. Tu fala assim, nossa, é doido demais. E aí, né, como é que sai de seres unicelulares, né, e chega nisso? Né? Estou falando de aspectos religiosos, não, né? Estou falando de, né, do ponto de vista científico mesmo, né? Como o processo evolutivo, ela é realmente impressionante. E aí, então, esse é o nosso sistema. Então, tem dois momentos importantes no nosso coração, tá? O momento em que ele, né, contrai, né, e o momento em que ele relaxa. O momento em que ele contrai, né, ele imprime, né, uma pressão, né, e na hora que ele relaxa, né, em torno de, aí é histórico, os caras usam isso, entendeu? Desde sempre, então a gente tem que usar. A unidade de pressão sanguínea é o milímetro de mercúrio. Olha só como a coisa vai se desvirtuando, é que nem vossa mercê, né, vossa mercê virou você e agora é o ser, né? Então, era milímetros de mercúrio. Então, na contração, a pressão que o coração imprime para o sangue, né, em direção aos pulmões e ao corpo, né, tanto no momento em que ele está comprimindo e no momento mais relaxado, varia, né, é de 120, né, a 80 milímetros de mercúrio, tá? Só que aí o que acontece? Quando a gente vai medir pressão, os caras falam, qual que é a sua pressão? Minha pressão é 12 por 8. Tá 12 por 6. O que ele está dizendo para vocês? É essa diferença de pressão, em que o momento em que ele está contraindo, ou seja, a pressão máxima, e quando está, o quê? Relaxado, né? Na altura, olha só a palavra que eu estou usando, na altura do coração, quando ele está bombeando o sangue. Então, os caras estão falando, na verdade, é o quê? É 120 milímetros de mercúrio. É 80 milímetros de mercúrio. Essa é a faixa, né? Pressão alta, 16, 18, 20 milímetros de mercúrio na hora que o coração está na sua contração máxima, né? Certo? Então, esse 12 por 8, né? É exatamente isso daqui, né? Os caras esquecem um pouquinho desse, né? Desse detalhe do zero, né? Na média, isso daqui, então, dá o quê? Né? 120, 80, a média é 100, como está expresso aqui no livro, tá? Então, na altura do coração, né, a pressão, né, média, contraído, relaxado, né, é de 120 milímetros de mercúrio, certo? E aí o sangue vai, né, vai percorrer todo o caminho, vai para o corpo, volta venoso e ele chega, né, praticamente parado, né, estagnado, né, aqui no coração, ou seja, né, praticamente, essa é uma aproximação. Então ele chega de novo no coração, essa é a parte venosa, com uma pressão, né, aproximadamente zero de pressão de que unidades? Milímetros de mercúrio, né? Beleza? Então, o livro ele optou por colocar o que aqui? Ele colocou o zero, está aqui na altura do coração. Lembrem que a referência
a gente coloca onde a gente quiser. Então, na altura do coração é o meu P0. Então, o meu P0, a minha referência, esse cara aqui, é o P do meu pressão lá no meu coração. Né? E aí ele optou por colocar positivo para cima. Pode? Pode. Né? Então, para cima, eu tenho aumento do H na lei de Pascal. Mas quando a gente vai para cima, num fluido, o que acontece com a pressão? Aumenta ou diminui? De baixo da piscina para a superfície na piscina. De baixo para cima, a pressão aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Diminui, né? Então, eu não posso mais usar a formulinha do Pascal do jeito que eu usei. Né? Então, a pressão vai ser o P0, só que o P0 agora é o P o quê? Lá no coração. A Pascal era o quê? Rho, G e a profundidade. Eita, né? Então, agora eu tenho que tomar cuidado. Se eu estou dizendo que positivo é para cima, eu vou ter que inverter. Ele inverteu do jeito que eu fiz, agora eu tenho que inverter aqui também. Certo? Então, onde que tinha mais, vai ter que virar o quê? Um menos. Faz sentido? Faz, porque à medida que o H aumenta, é positivo, a pressão tem que diminuir. Por isso que o menos vai aparecer aqui diminuindo. E quando eu for para baixo? Quando eu for para baixo, né? Agora a minha altura aqui, ó, o H, para cima é positivo, para baixo é o quê? Do jeito que está ilustrado aqui já é negativo. Então, menos que vai aparecer do H aqui com menos que está aqui vai ficar positivo. Então, para baixo a pressão aumenta. Tá? E então aqui o que eu tenho que fazer? Lembrar vocês que agora aqui é a densidade do sangue. Né? Então esse é o Pascal, naturalmente, que a gente encontra, né? Aplicado aqui. Não tem diferença. Só tem que tomar cuidado com a referência. Né? Como que é a densidade do sangue? A densidade do sangue é muito parecida com a da água. Tá? 1,05 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Da água, só para a gente lembrar aqui, é 1,00 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, praticamente é a mesma densidade, né? Beleza? Então, como é que é a sacada para a gente medir pressão? Como é que mede a pressão lá do coração? Tem que colocar alguma coisa lá dentro do coração, né? Tem que colocar um equipamento lá no coração, na veia, desculpe, mais importante é onde? Na artéria, né? Que é a hora que sai, né? Você tem a artéria pulmonar também, claro, né? Mas, que tem sangue venoso, mas, né? Você tem que colocar um camarada aqui, ó, né? Tem jeito? Você colocar um camarada aqui para No, medir? no caso, Hugo, a gente poderia. Eu vou fazer um chute de como funciona para medir a pressão, mas no caso, colocar na mesma altura, porque daí a pressão é a mesma do líquido, do Isso, fluido, e você tentar igualar a pressão para você encontrar. isso. Então, a tática, então, você não tem como eu colocar nada lá na artéria, né? Na saída né? Das válvulas do meu coração. Né? Não tem como acessar aqui. Claro, se você abrir o peito do camarada, você acessa. Né? Você não quer isso num pronto-socorro, ter que abrir o peito do cara. Então, como o Lucas já disse assim, qualquer alternativa, vou colocar, vou acessar a pressão na mesma altura, ou seja, na mesma, entre aspas, a palavra que a gente está usando aqui, profundidade. Aonde que está a mesma profundidade? Nos braços. Então, não é de qualquer jeito que mede pressão. Tem que tomar muito cuidado. O enfermeiro, né?
enfermeiro, ele coloca o cara sentado, em pé, tem que acalmar o cara, acalmar o cara, assim, ele tem que esperar alguns minutinhos, né? O cara fumou, ele não pode, tem uma série de coisas, né? Detalhes, né? Para poder dizer medida. Então, essa é a ideia. E aí, olha aí, ó, né? Todo mundo já mediu uma vez na vida, tenho absoluta certeza, né? Se não foi porque precisou, no colégio, né? De fazer a... Você sabe o nome desse aparelhinho aqui? Não? Cara, é legal. Esfigmomanômetro. Esse é é dividido em duas, eu gosto de dividir em duas partes essa palavra. A parte final eu entendo, que é um manômetro. Manômetro e o esfigmo é, cara, né? Então, aonde que entra o estetoscópio? O esfigmomanômetro é esse cara que está aqui. Hoje em dia já está em desuso, né? Usa mais o digital, né? Ficou acessível, né? Financeiramente para comprar, né? Todo mundo acaba tendo um em casa. É muito mais barato do que esse antigo, né? Então, o que que acontece? Você tem uma bolsazinha, você coloca no braço, e aí o que que acontece, né? Você bombeia, vai enchendo o camarada, né? Vai enchendo a bolsinha, né? Pressão lá dentro vai aumentando, né? Vai aumentando, até que ela vai, claro, ela comprime o braço, ela comprime o braço a ponto de interromper o fluxo sanguíneo. Ele para de passar. Quando que ele para de passar? Quando a gente tem, aí eu volto aqui, ó, né? Seria a maneira mais simples da gente enxergar. Quando eu coloquei aqui um tubo e coloquei vácuo do lado direito e ar do lado de cá, né? Então, naturalmente, você tem uma pressão do lado esquerdo e do lado direito que empurra, né, esse meu êmbolo, né, para a direita. Agora, se eu tenho aqui do lado esquerdo o ar e do lado direito água e eles estão à mesma pressão, o que que acontece? A mesma pressão não empurra o êmbolo para o lado nenhum. Tudo fica parado, ou seja, eu estou no equilíbrio. Pressão é força sobre área. Força do lado esquerdo igual a força do lado direito. Pressão do lado esquerdo igual a pressão do lado direito. Então, tudo fica no equilíbrio. Então, ele vai aumentando a pressão, né? Aumentando a pressão até que para o fluxo sanguíneo, né? Como é que ele sabe que parou o fluxo sanguíneo? Ele está escutando com estetoscópio o batimento cardíaco, né? Ele pode escutar também o fluxo, né? No ritmo do batido do coração. Então ele está escutando isso. Ele tem que ser atento. Quem que é esse camarada que está aqui? Né? Esse aqui é a bombinha para encher a bolsinha. Esse cara aqui é o que mede a pressão. Né? Esse camarada que está aqui é o manômetro. Né? O manômetro é o camarada que mede a pressão. E aí eu volto né, aqui no Pascal. Quando a minha pressão P0 é a pressão atmosférica, né? Aí eu vou jogar de novo lá para o outro lado. Então, né, o que eu meço vai ser a pressão menos a pressão atmosférica. Isso aqui vai ser igual a ρgh. Então, eu estou medindo aqui a diferença de pressão, de novo, né? Só que é a diferença de pressão em relação à atmosfera. A pressão, claro, tá? Né? Vamos ser em relação à pressão atmosférica. Então ela vai receber um nome, né? Então essa diferença que está aqui, vou chamar ela, né? A diferença, vou chamar ela de pressão manométrica.
É só nome. Manométrico quer dizer, então, que é a diferença de pressão com, né, com relação à pressão atmosférica. Quando a gente está enchendo o pneu da bicicleta ou do carro, né, a pressão lá, tantos PSIs, né, PSI é uma unidade de pressão, tá? Mas, vem lá dos Estados Unidos, esse povo aí, os gringos aí, né? Tem a ver com polegada, tá? Int, PSI, I é de int polegada, tá? Aquilo lá que você está medindo é a pressão manométrica. A pressão de dentro menos a pressão de fora do ar atmosférico, né? O que importa no carro é essa diferença de pressão. Quanto a mais com relação à pressão atmosférica que você está colocando lá. Se você coloca lá 30 PSI, quer dizer que é 30 PSI a mais do que a pressão atmosférica, tá? Então, por isso que ele chama aqui esfigmo, que é o conjunto, manômetro, porque tem aqui um medidorzinho de pressão manométrica, ou seja, ele mede a diferença de pressão com relação à pressão atmosférica, tá? Então, Hugo, esse 120 a 80 milímetros de mercúrio é uma pressão manométrica, ou seja, é uma pressão com relação à pressão atmosférica? Yes. Isso quer dizer, então, que a pressão no meu coração, lá na hora que ele contrai, não é 120 milímetros de mercúrio, é 120 milímetros de mercúrio mais a pressão manométrica. Desculpe, mais a pressão atmosférica. Certo? Tá? Então, isso daqui é valores manométricos. Só nome, não precisa, né? Entende, então, agora que é com relação à pressão atmosférica. Joia? Então, o que que acontece? Ele vai bombeando até a pressão ali, né, ficar igualar com a pressão da veia, das artérias ali, né, do fluxo sanguíneo. Naquele momento em que iguala, o que que acontece com o batimento cardíaco, onde o cara está medindo? Para, não tem mais fluxo sanguíneo ali, certo? E ele soca a pressão ali para subir maior, né, para não ter fluxo sanguíneo para o braço, né? E aí ele vai soltando devagarinho. Ele vai soltando devagarinho, então a pressão, o ar lá de dentro da bolsinha, né? A pressão vai caindo. E aí o que que vai acontecer? Quando a pressão da bolsinha ficar ligeiramente menor do que a pressão sanguínea, volta a ter fluxo. No que volta a ter fluxo, ele volta a escutar o quê? Batimento cardíaco. Então ele tem que ficar olhando no reloginho e escutando, soltando. Na hora que ele começar a escutar, ele olha no reloginho, tá olhando no reloginho, ele fala, ah, é tanto. Olha a técnica, né? Certo? E aí ele vai soltando a pressão. Aí na hora que, né, ele deixa de escutar novamente a pressão, desculpe, o batimento cardíaco, né, de volta diminuindo, é a pressão é a pressão de baixo, ou seja, quando pressão de baixo é o seguinte, quando o coração está relaxado, né? E a pressão, a mínima pressão. Beleza? Olha só como é interessante esse equipamentozinho. E a gente usa muito, é muito importante, né? Fica algumas ponderações aqui, tá? Então, o coração tem que meter bronca, né? Olha só, tem que meter bronca para quê, principalmente? Para mandar para baixo, para mandar para a perna, mandar para, né, parte de baixo, tranquilo, por quê? Porque para baixo todo santo ajuda, não é isso? Morra abaixo todo santo ajuda, não é? Só soltar, cai, não é? Né? Não diz essa brincadeira aí, né? Para baixo todo santo ajuda, né? Então é fácil, né? Ele bombeou, tá indo para baixo. O que que é difícil? Mandar para a cabeça. E a cabeça é um órgão que consome, né, 20%, diz em torno de 20 a 25% da energia que a gente consome durante o nosso dia, né, para atividade cerebral. Cara, 25%. Olha que legal isso aí, né? Inclusive, tem uma cientista brasileira,
que agora nessa onda aí de ir embora do Brasil, ela foi embora do Brasil, mas ela era muito boa, né? A Maiana Zatz, ela tem alguns livros, né, que ela diz o seguinte, né, que o cérebro só evoluiu, né, quando a gente teve capacidade de fornecer energia suficiente para ele. Vocês já devem ter estudado evolução, vocês sabem, esse negócio que vocês já estudaram, vocês sabem, é uma sacanagem falar, né? Não sei se vocês estudaram, não sei se vocês sabem, tá? Mas evolutivamente, vamos pensar assim, a espécie humana tem aí cerca de, arredondando aí, coisas de 200 mil anos, né? Homo sapiens sapiens, né? Então são 200 mil anos. Só que quando a gente vai analisar, né, a pré-história, né, os artefatos, tal, a vida desse Homo sapiens, né, de 200 mil anos atrás, né, até cerca de 40 mil anos atrás, né, ou seja, cerca aí de 160 mil anos, você vê que nesse período de tempo, né, o homem, né, evoluiu muito pouco, ou dizendo praticamente nada. Quando você avalia assim, quais eram os instrumentos, né, que ele usava, quais eram as ferramentas que ele usava, né, como ele vivia e tal, tudo mais, você vê que, né, analisando os extratos, né, não estou falando de fóssil, né, mas né, os artefatos e tal, tudo mais que você acha em sítios arqueológicos, né, você vê que evoluiu muito pouco. Porém, ao redor de 40 mil anos atrás, né, as coisas mudaram drasticamente e repentinamente. Num curto período de tempo, houve um salto, né, que se chama salto cognitivo muito grande, muito rápido. Por exemplo, né, o homem começou a pintar, né, nas paredes das cavernas e tal, tudo mais. Ou seja, ele começou a fazer arte, né? Contar história, talvez ele pintava para poder registrar uma história, né? Então ele começou a fazer isso só há 40 mil anos atrás. Quando a gente avalia os instrumentos, né, as ferramentas, você vê que houve uma mudança radical, né, entre, né, os objetos de pedra, né, lascadas que se usavam, né, com os objetos que se começou a se utilizar, a produzir, utilizar a partir dali, né? Por exemplo, começou a se usar rede, né, para pescar, não se tinha isso antes, né? Então ele começou a costurar roupa, começou a ter agulhas, começou a usar ornamento, né, maior pulseiras, né, colares e tal, tudo mais, isso tudo em cerca de 40 mil anos atrás. E ninguém sabe qual é exatamente, é uma questão de muito debate, o que realmente aconteceu em 40 mil anos atrás que, né, houve esse salto muito grande. A teoria dessa brasileira é que é exatamente quando o ser humano começou a fazer churrasco, quando ele começou a cozinhar a comida, né, ele conseguiu a reserva energética, olha só como tem tudo a ver, conseguiu energia para poder o cérebro evoluir e dar o seu salto cognitivo. Tá? Quando a gente come cru as coisas, né? Claro, o nosso sistema digestivo ele vai dar conta de digerir aquilo, né? Porém, quando a gente cozinha, a gente já está fazendo uma pré-digestão dos alimentos. Então, quando a gente ingere os alimentos já pré-digeridos, ou seja, cozinhados, o organismo, nosso sistema digestivo consegue, né, tirar muito mais energia do alimento do que quando a gente ingere ele cru. Né? E exatamente nesse período você observa que existiu mudança, né, nos hábitos alimentares desses Homo sapiens sapiens. Né? E a teoria dela é que exatamente, então, quando você começou a cozinhar, quando você começou a fazer, cozinhar era o quê? Churrasco, né? Matava lá o mamute, né? E fazia churrasco. E aí comia carne, né? Assadinha, né? A comida talvez mais antiga da humanidade é o churrasco, né? Assim, produzida, né? Cozinhada. E aí, então, o que que acontece, né? Quando a gente consegue, então, ter essa, né, quando a gente tem esse excesso de energia, quando começa a ter energia disponível, aí o cérebro, que é o que consome, né,
proporcionalmente, se a gente dividir todos os órgãos do corpo, né, o que consome maior energia é o cérebro, né? Então tinha energia suficiente para ele se desenvolver e aí promover o salto cognitivo. Essa é uma teoria, né? Tem outras teorias também, né? Por exemplo, né, das alterações genéticas dos alienígenas, né? Que vieram aqui, fizeram manipulações genéticas e tal, e a gente evoluiu. Uma brincadeira, hein? Por favor. E essa aula tá gravada, né? Depois eu vou lá cortar essa parte. Aí, né? Então tem isso, né? E outra coisa interessante que a gente pode falar em termos de evolução. Então tem um custo energético muito grande de você bombear o sangue até o cérebro. Você precisa fazer isso. O cérebro é importante para o seu, né? Para o seu, para a sua vida, para a sua ação, né? Tal, tudo mais. Agora, vocês imaginam o seguinte, então, será que é vantajoso, né, do ponto de vista evolutivo, ter um pescoço muito longo? A gente tem animais na natureza que têm pescoço muito longo. Por exemplo, a girafa. O pescoço médio da girafa é de em torno de 2,5 metros, né? Do coração até a cabeça, né? E aí, o que que acontece? O que que tem que fazer para conseguir bombear sangue até lá em cima, né? O que que acontece? Você tem que ter, né, um coração mais poderoso, que consiga bombear, né? Agora você vai precisar para levantar, para levar, né, manter uma pressão lá no cérebro, lá em cima, você vai ter que ter uma pressão muito maior aqui embaixo, para manter a mesma pressão aqui de que quando você está com o pescocinho mais curtinho. Então, o coração desses animais são corações muito maiores, o músculo é maior, é hipertrofia. Se eu tenho um músculo caprichado, né? Se tá esse daqui, eu levanto uns quilinhos. Agora, se é o dobro disso daqui, eu vou levantar muito mais, né? Certo? Então, os corações desses animais são, né, proporcionalmente bem maiores, porque eles têm que ter uma pressão aqui, né, de bombeio muito maior do que o nosso, né, proporcionalmente nosso. Agora, vamos pensar num saurópode, o brachiosauro, famoso o dinossauro pescoçudo, né? Tem alguns braquiossauros que tinham um comprimento de pescoço, né, de quase 20 metros, mais de 20 metros. É uma coisa completamente doida, né? Você falou assim, como é que, o tamanho que seria o coração desse dinossauro? Os braquiosauros são os maiores animais terrestres, né? Que já existem, já pisaram na Terra, né? Qual que é, vocês sabem aí qual que é o maior animal ser vivo, né? O maior animal de todos os tempos? Baleia azul? Tá aí até hoje, né? É a baleia, mas ela é o quê? Marítimo. Na Terra, o maior animal de todos os tempos, né, foi né, a família, né, não é só um, né, são várias espécies, né, do pescoçudo, do brachiosauro, né. E aí, como é que você bombeia o sangue né, dá 12, 15, 20 metros lá em cima? Né? Então, tem essa discussão, né? Tem várias teorias, inclusive, né? Uma delas é que, ao longo do pescoço, ele tinha pequenos corações. Então, seria algo que seria assim, bombeia, joga para cá. Bombeia, joga para cá. Bombeia e vai subindo. Né? Outra coisa que se especula de uma maneira mais consistente, né? Mais aceita hoje em dia, é que a própria musculatura do pescoço, né, com o formato da estrutura dele cervical, né, é que fazia um papel de um coração, entendeu? Né? As simulações aí dizem que se a musculatura do pescoço, né, ajudar em manter a pressão, em elevar a pressão cerca de 1 a 2%, né, do que a gente tem, né, à medida que ela cai, ele aumenta 2%, o coração pode chegar a ter um quarto menor. Não precisa ser tão grande, se a musculatura do pescoço ajudar, né? E outra, né, eles eventualmente, né, levantavam o pescoço. Eles viviam com o pescoço o quê? Baixo. Então, são 25 metros, mas a altura não é 25 metros, não é 20 metros, não é 25 metros, não é exagero, né? 20 metros, né? Então, ele provavelmente ele fazia mais movimentos laterais para se alimentar, né? Claro que ele era muito grande, naturalmente ele já estava ali com uma reserva muito farta
de alimentação, né? De folhas, né? Porque estava, né? Como uma girafa come folha do alto da árvore, né? E ele também fazia isso, né? Um herbívoro. Ele fazia muito mais movimentos laterais do que manter a cabeça né? Na vertical para levantar, né? Bom, então essa é a aula de hoje. Acho que tem aspectos bastante interessantes, né? Que a gente pode colocar nesse, só com essa expressãozinha aqui, né? Espero ter conversado legal com vocês. E aí, então, para encerrar essa aula, então, volto a falar, né, com vocês a respeito dessa possibilidade da gente deixar a avaliação para a primeira semana depois do recesso, né, dado aí que algumas pessoas estão solicitando. Para mim, já falei para vocês, não tem, desde que seja na primeira semana, não tem problema, né, não posso atrasar muito. Beleza? Então, vejo vocês daqui a 2 dias, né, quinta-feira também de novo, né, e aí eu vou falar com vocês a respeito agora do transporte, né, de seiva, né, nas árvores, nos vegetais, tá? Ele não vai ser mais tranquilão, porque eu não vou conseguir deduzir muitas coisas, não vou conseguir mostrar. Vou ter que conversar com vocês com as equações mais já apresentadas, equações. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque é bastante complexo o fluxo. Beleza? Beleza, Um professor. abraço para vocês. Até a próxima. Bom dia, até depois de amanhã. Até mais. Hugo,